Eu quero iniciar então essa reflexão com vocês, mostrando que a manifestação do reino de Deus, ela se torna presente e visível quando nós manifestamos os princípios e valores do reino de Deus. Então preste atenção, o reino de Deus se torna visível para nós, para a pessoa que está ao seu lado, para a pessoa que está atrás, na frente, para o seu familiar, para o seu colega de trabalho, para o seu vizinho, quando você manifesta valores e princípios do reino de Deus. Então esse reino se torna visível, se torna presente. Por isso, meu primeiro ponto hoje é abrindo mão do que me é prazeroso e justo, para que o reino de Deus se torne presente em nosso mundo, para que o reino de Deus se torne uma realidade na vida do meu irmão, da minha irmã, na vida dos meus familiares, na vida dos meus colegas de trabalho, na vida dos meus colegas de estudo. Então eu abro mão do que me é prazeroso e às vezes até justo, isto é, que é do meu direito, a fim de que o reino se torne presente na vida do outro. Então para isso nós vamos olhar para o texto de Romanos, capítulo 14, verso 17. O apóstolo Paulo, em Romanos 14, verso 17, define o reino de Deus da seguinte forma: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que coisa maravilhosa. Quando nós olhamos para este versículo, e eu tenho certeza que você já percebeu algo muito claro neste verso. Paulo faz uma distinção entre o que não é o reino de Deus e o que é o reino de Deus. Então ele já afirma, o reino de Deus não é comida nem bebida. E aí ele já define, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Paulo, neste verso, então, ele apresenta o que para nós? Um reino que não é o reino de Deus. E o outro, que é o reino de Deus. Ele apresenta características que definem o que é de Deus e o que não é de Deus. Então o que de fato Paulo está apresentando para nós é o reino dos homens, que é caracterizado pelo quê? Comida e bebida. É o nosso mundo material, é o nosso mundo físico. Nós, homens, necessitamos dessas coisas, comida e bebida, coisas temporais para nos sustentar. Então ele já define, ele já marca através disso para nós o que é reino dos homens. Então ele está mostrando para nós o mundo dos homens. Esse é caracterizado por comida e bebida. E aí então ele caracteriza o reino de Deus. Volto a afirmar, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O apóstolo faz essa distinção então entre reino de Deus e o mundo dos homens. Por quê? Aí nós precisamos entrar no contexto desta carta e destas palavras. Paulo faz isto porque os irmãos de Roma, por isso a carta é escrita aos romanos, os irmãos que se estavam reunindo como igreja em Roma, estavam em tensão, em briga, em conflito entre eles, por causa da comida e da bebida. E é por isso que Paulo entra neste assunto, ele entra neste tema. E aí Paulo diz para eles que nenhuma comida é impura. Depois vocês
Por gentileza, leem todo o contexto. Eu vou aqui explanar, não vou estar lendo estes versos, tá? Mas Paulo diz então que nenhuma comida ela é impura, a não ser para aqueles que a considerasse impura. Então Paulo está dizendo que todo tipo de comida poderia ser, né, alimento para o cristão. Nenhuma comida é impura mais. Carne de porco não é mais impura. A comida, né, cortada com sangue lá dentro, não era mais impura. Ela só se tornava impura quando aquele que ia se alimentar a considerasse impura. Paulo fala sobre isso em sua carta. Então ele estava dizendo a todos que eles podiam comer de tudo, mas se alguém considerasse por alguma razão que um determinado, né, alimento era impuro, essa pessoa não deveria comer este alimento, por causa da sua própria consciência. Contudo, o apóstolo Paulo diz para os que tinham maturidade para comer qualquer alimento, que se a alimentação deles estava causando o falecimento espiritual de alguns irmãos e irmãs da igreja, que eles não permitissem que a comida ou a bebida se tornasse um mal entre eles. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, aqueles que possuíam maior maturidade, e eles julgavam que podiam sim comer carne de porco, que eles podiam comer a carne mal passada, aquela picanha, né, com sangue assim ainda, né, pingando, ou mesmo uma carne que era vendida no açougue, cujo muitos deles diziam ser oferenda para alguma entidade demoníaca, algum deus. Aquelas pessoas que julgavam que podiam comer deste alimento, Paulo diz, vocês estão livres para comer. Contudo, se este comer ou beber de vocês está causando morte de alguns irmãos que são mais fracos na fé e que acabam por se escandalizar com essa atitude de vocês, ele está dizendo para estas pessoas não comerem, não beberem. Porque o reino de Deus não é comida e bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito. Portanto, é melhor que eles abrissem mão, ainda que eles soubessem que aquilo não implicava para eles, pessoalmente para eles, em qualquer tipo de pecado, mas por amor aos irmãos que os julgavam, e a partir dali, muitas vezes acabavam espiritualmente se enfraquecendo e morrendo, então eles deveriam fazer isso. Paulo estava dizendo então aos crentes de Roma. Mas essa palavra serve também para nós hoje. E o que ela significa na prática é que sempre nós devemos fazer escolhas por aquilo que promove o reino de Deus, o reino da luz. Entre escolher comer, poxa vida, e a vida de um irmão, de uma irmã, é melhor abrir mão da comida, disso que é passageiro, para que o meu irmão e a minha irmã mais fraca na fé não venha a falecer. É disso que Paulo está ensinando, é isso que ele está passando para aqueles irmãos. Às vezes é melhor eu abrir mão de determinada bebida, mesmo que eu sei que aquilo não me escandaliza diante de Deus, não é pecado diante de Deus, até me é justo comer ou beber, mas em prol do meu irmão, da minha irmã mais fraco, eu abro mão, para que aquele irmão, aquela irmã não venha falecer espiritualmente, eu não me torne uma pedra de tropeço para aquela vida.
É disso que Paulo está falando. Se determinada comida ou bebida promove então a morte, é melhor nós abrirmos mão dessa comida, dessa bebida. Porque nós somos promotores da vida. Somos filhos de Deus, filhos da luz. É melhor promover vida, porque isso é a nossa natureza. Deus veio para gerar e dar vida. E Ele nos ensina a respeito disso. Então, ainda que me seja justo, muitas coisas na vida, ainda que me seja direito, legal muitas vezes, eu abro mão em prol do crescimento do meu irmão, da minha irmã. Eu abro mão, eu prefiro perder, eu prefiro abrir mão do prazer e daquilo que me é justo, para que uma vida possa crescer em Cristo e não se perder no caminho. Paulo estava ensinando isso. Contudo, sempre vem, né, o contudo. Nós devemos abrir mão com o fim de unirmos cada vez mais. Nós abrimos mão com o fim de que o vínculo do Espírito existente entre nós não seja quebrado. Essa é a razão de fazermos isso. Essa é a razão então de ter que abrir mão da comida e da bebida. É para que o meu irmão não se escandalize e não morra, e nós percamos a relação entre nós. Porque Cristo morreu na cruz para nos fazer um. Então eu abro mão para que a nossa unidade permaneça. Eu abro mão para que a nossa unidade possa ser intensificada ainda mais em Cristo. Essa é a razão de abrirmos mão, de deixarmos muitas vezes aquilo que nos é prazeroso, aquilo que nos é justo, e nós perdermos. Por isso, quando Paulo escreve à igreja, ele diz: é vergonhoso quando um irmão, por exemplo, leva o outro à justiça. O que é eu levar o meu irmão à justiça? É eu não abrir mão daquilo que eu julgo ser direito, para que o outro seja obrigado então a restituir-me. Mas quando eu faço isso, eu vou quebrando o corpo de Cristo. E começa a gerar uma inimizade. Afinal de contas, eu levo alguém para o tribunal. Aquela pessoa vai me olhar a partir de agora com mais raiva, com mais ira. Eu me torno dessa forma para ele um inimigo. Mas também tornamos dessa forma a igreja vergonhosa para aqueles que olham para ela. Fala, mas eles dizem que se amam? Eles deveriam se amar de fato e verdade? Foi isso que Jesus disse: sereis conhecidos pelo amor. Mas eles colocam um ao outro no tribunal, acusam um ao outro, brigam pelo dinheiro, brigam por aquilo, estão sempre em confusões, não são capazes de abrir mão daquilo que lhe é prazeroso, não são capazes de abrir mão do que lhe é justo, em prol da unidade, do vínculo do Espírito. Não são capazes de fazer o que Jesus falou da forma mais simples: se alguém te tomar uma túnica, dele a outra. Se alguém bater na sua face, dê ao outro lado. E isso a igreja de Roma estava vivendo por causa de comida e bebida. E este princípio, querido, serve para os nossos encontros familiares, serve para nossas assembleias, serve para as nossas decisões políticas, serve para os nossos encontros ministeriais. Tudo que fazemos, nós devemos fazer com o fim de manifestarmos o reino de Deus por meio de nós. É da atitude de cada um de nós que o reino de Deus se torna presente neste mundo. Jesus tornou o reino visível. Jesus fez com que o amor do Pai fosse visível. Nós somos agora responsáveis por isso, eu e você.
E nós só vamos conseguir isso quando nós manifestarmos os valores e princípios do reino de Deus. Quando nós abrirmos mão do que nos é prazeroso, quando nós abrirmos mão do que é justo, para que o reino de Deus e o valor do reino de Deus se manifeste através de nós. O amor, o perdão, a graça. Nós precisamos fazer isso. E todas as vezes que nós não manifestamos os valores e princípios do reino de Deus, nós manifestamos os valores e os princípios do reino de Satanás. E não existe meio termo. Se eu me vingo, se eu busco justiça própria, eu já estou manifestando os valores que não são os do reino de Deus, que são valores de Satanás, os valores do nosso mundo. Mas nós não podemos nos esquecer que o nosso mundo está sob o poder e o domínio de Satanás. Eu quero fazer aqui uma observação quanto a essa questão do comer e beber. Paulo não diz para deixarmos de comer ou beber por causa dos não crentes, mas por causa dos crentes infantis, chamados por Paulo, na sua carta aos Romanos, de fracos na fé. Conforme nós podemos ver em Romanos 15, versículo 1. Veja só o que diz Romanos 15, 1. Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Nós que somos fortes, nós que somos maduros, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Eu quero salientar neste verso que Paulo se coloca entre os fortes na fé. Ele está dizendo, nós, ele está se colocando como forte, né? Nós, os fortes. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está dizendo que ele, Paulo, era um daqueles que comiam determinados alimentos que os fracos julgavam não poder comer. E bebia o vinho que os fracos diziam não poder beber. Por isso ele está se colocando como os fortes. Nós que somos fortes. Ele está querendo dizer que nós precisamos abrir mão. Ele também está se colocando nisso. Mas preste atenção, que ele não está se referindo a pessoas que não são crentes, ele está se referindo aos crentes. Ele está falando de fracos, pessoas que na sua fé ainda são crianças. É disso que ele está falando. Não podemos nos esquecer que Paulo enfrentou Pedro face a face por causa dessa questão. Depois você pode ler na sua casa, eu não vou ler, Gálatas capítulo 2, verso 11 e 12, e você vai ver Paulo enfrentando Pedro por causa dessa questão. Pedro comia com ele na mesa dos gentios. E lá havia comidas dos quais os judaizantes, né, os judeus convertidos a Cristo, não comiam. Eles ainda eram teimosos, né, de querer guardar a lei de Moisés. Aí quando esses judaizantes chegaram, aonde Pedro e Paulo estavam, comendo lá com os gentios, Pedro e outros judeus também, né, convertidos, que estavam com Pedro, e todos estavam ali comendo aquela picanha, pingando, né, o sangue, estavam todos, né, bebendo o vinho. Eles perceberam que estavam chegando esses judeus convertidos, os judaizantes. Eles deixaram a mesa correndo, limparam, fizeram que não estavam participando daquele negócio. Tentaram se esconder, vamos assim dizer, para que eles não fossem julgados por aqueles homens como alguém que comia ou bebia alimentos impuros. Paulo não gostou não da atitude de Pedro, porque Pedro já não era mais uma criança na fé. Percebe a diferença das ações. Aí Paulo chamou a atenção de Pedro diante de todos
Pedro passou vergonha. Paulo chamou a atenção dele, você pode ler depois lá, diante de todos, porque não se tratava mais de alguém neófito, um novo convertido, mas alguém que devia ter maturidade para lidar com aquela questão. Este conflito, querido, entre os crentes de Roma, proporcionou a Paulo uma oportunidade de confrontá-los quanto à verdadeira fonte de prazer deles. Quando você lê estas palavras de Paulo, que nós lemos aqui, que o reino de Deus não é comida nem bebida, né, mas justiça, paz e alegria no Espírito. O que de fato está em jogo é aonde está verdadeiramente o prazer do crente, daqueles crentes de Roma. O prazer deles estava nos valores temporais deste mundo, como a comida e a bebida, ou o prazer deles estava nos valores eternos do reino de Deus, como justiça, paz e alegria no Espírito. O conflito entre os crentes de Roma, para Paulo, era um conflito interno, entre os valores e prioridades do mundo dos homens, governado por Satanás, versus os valores e prioridades do reino de Deus. O que você de fato prefere? Qual é a sua atitude diante deste conflito? É isso que estava em jogo. Eu prefiro abrir mão da comida e da bebida em prol do crescimento dos meus irmãos mais fracos na fé, ou eu prefiro, não, vou me deliciar na comida e que se dane os meus irmãozinhos na fé? O que de fato move o seu coração? Isso que está em jogo. É isso que está em jogo quando nós nos reunimos e começamos a nos relacionarmos uns com os outros. E isso serve para todas as nossas vidas. Você vive para agradar a si mesmo ou para agradar a Deus? Você encontra prazer quando se satisfaz ou quando satisfaz a Deus? É disso que Paulo está tratando aqui. É dos nossos corações. E eu lembro que para você agradar a Deus, ou podemos dizer, para que Deus encontre prazer em sua vida, é necessário que você escolha pelos valores e princípios do seu reino. Dessa forma, fazendo com que a sua igreja seja edificada e a paz seja mantida. E a unidade do Espírito, então, firmada entre nós. Cristo na cruz morreu para que nós fôssemos um nele, como Ele é um com o Pai. Nós sermos um. E quando nós decidimos pelos valores e princípios do reino de Deus, quando nós abrimos mão do nosso prazer, quando nós abrimos mão do que nos é justo muitas vezes, em prol de que a unidade seja mantida, Deus se alegra com a sua vida. Quando você abre mão do que te é direito, a fim de que o corpo de Cristo, se mantenha em plena paz, Deus se alegra com a sua atitude. Portanto, meu querido, se esforce de todo coração para desenvolver nas suas ações e nas suas falas esta atitude de abrir mão do que lhe é prazeroso, do que lhe é justo, com o fim de tornar o reino de Deus visível para as pessoas que te cercam, que estão ao seu redor, para os seus familiares, seus amigos, seus irmãos na igreja, até mesmo para os seus desafetos. Ceda, abra mão da justiça, abra mão de valores, abra mão do que for necessário
para que as pessoas percebam na sua atitude o amor de Deus e a graça de Deus na vida delas.